Um abraço para você, internauta. Está no ar mais um capítulo do Prazer Sou Galáctico. Hoje recebendo Márcio Martins Barbosa, ele que é nosso parceiro, colaborador, ele não gosta de ser chamado de chefe não, quem tem chefe é índio, né? Márcio, é uma satisfação recebê-lo aqui, poder ouvir um pouco da sua história e passar para nossos internautas também, Márcio. Anderson, um abraço para você, um abraço para todos que estão nos assistindo, estou aqui à disposição. Márcio, eu gosto de iniciar a entrevista pela origem, a sua origem no rádio esportivo, né? Como é que tudo começou lá em Ipiaú? Anderson, acho que a maioria dos radialistas da minha época e até antes de mim deve ter começado da forma que eu comecei, ou seja, sem saber que estava entrando no mundo fantástico do rádio. Eu fazia estágio de colégio, fazia curso de administração na escola, era um curso técnico, e tinha que fazer um estágio. E fui fazer estágio na administração da Rádio Educadora de Ipiaú. Meu padrinho, Orlindo Lopes, que é comentarista até hoje, um dos grandes comentaristas do futebol da Bahia, que não trabalhou em Salvador, então quem é do interior conhece daquela região. Ele era diretor da rádio, junto com Augusto Saraiva, outro bom profissional. E aí eu fui fazer a parte administrativa. E fui gostando daquilo, acompanhando os noticiários e tal, e de repente um noticiarista faltou, ficou 15 dias fora, e eu fiz esse período, gostei, fui me adaptando, fui ficando. Aí já acabou o estágio de colégio, fui contratado pela Rádio Educadora, já na condição de repórter. Aí quando você está no interior você faz tudo. Então eu fiz de reportagem, a parte técnica de puxar cabo, de apresentar programa, de fazer disc jockey. E fiquei encantado pelo mundo do rádio, não quis mais saber de outra coisa a não ser o rádio. Isso foi que ano? Em 1987, que eu entrei como estagiário. Em 89 eu fui contratado e em 90 eu já estava em Salvador na Rádio Sociedade. Ô Márcio, como é que foi sua infância lá em Ipiaú? A gente costuma sempre imaginar, né? Poxa, será que Márcio passou dificuldade? Ficava pegando passarinho? Como era a sua infância lá em Ipiaú, Márcio? Anderson, eu tive infância. Eu brinquei muito de futebol na calçada, pegava muito passarinho. Naquela época não tinha negócio de Ibama, nada. Hoje eu não quero nem saber disso, prender o bichinho. Eu sou hoje completamente protetor de animais, sabe? Então assim, mas naquela época você ia para pescar, você ia caçar, você jogava bola e estudava. Eu estudei em escola de freira, eu nunca tive assim dificuldade na vida, por exemplo, já passou fome, dificuldade? Não. Meus pais eram humildes, são até hoje, mas eu fui criado com meu tio e minha tia e meus pais moravam do lado. Então, assim, foi uma contingência da vida que meu pai era da aeronáutica, minha mãe era enfermeira. Aí eu ficava mais com minha tia. Comecei a chamar minha tia de mãe e meu tio de pai e fiquei criado até hoje por 4. Então, eu tenho 2 pais e 2 mães, assim, tive na vida, né? Mas eles sempre lutaram muito, trabalharam muito. Meu pai era gerente de fazenda, então sempre trabalhou na zona rural. Nunca faltou nada em casa. Agora, eu nunca tive luxo, eu nunca tive um carro comprado por eles, eu nunca tive uma moto, tive bicicleta, coisa assim de criança, mas de criança humilde, sabe? E meus amigos, quase todos também, eram da mesma faixa do bairro da Conceição, que hoje é um bairro até de classe média alta de Ipiaú, mas a gente ficou naquele período assim, daquela casa antiga, daquelas casas antigas que eram na comunidade. Mas eu nunca tive problemas mais sérios na infância, assim, de dificuldade financeira, não. Como foi que surgiu a proposta? Como foi que chegou em você a proposta para você sair de Ipiaú e vir para Salvador, Márcio? Bom, mais uma coincidência, mas uma boa coincidência. Na época, a Rádio Educadora vivia uma crise financeira muito grande. Era da família de Euclides Neto, que era secretário de Reforma Agrária, foi um grande advogado, um grande homem de Ipiaú, foi do governo de Valdir Pires na época e tal. E ele já tinha deixado, a família dele não gostava muito de mexer com aquilo, porque ele tinha outras coisas e a rádio ficava muito que à toa, assim, né? Então, a rádio foi colocada à venda e, dentre uma venda e outra, acabou nas mãos de Pedro Irujo, que vem a ser hoje o pai de Luiz Pedro Irujo, que hoje é dono da Itapuã FM. Naquela época, Djalma Costalino, que é nosso narrador hoje, nosso companheiro, ele era o diretor-geral das rádios da rede Nordeste de Comunicação. Então, ele tinha Rádio Sociedade, eles compraram Jiquié, compraram em Piauí, compraram Jacobina e Feira de Santana. Compraram 6 ou 7 rádios no grupo. E a Rádio Sociedade estava precisando de repórteres, sempre havia muito rodízio. E um dia Djalma chegou lá, me ouviu fazendo o programa, porque eu fazia todo dia, ele apresentava com Varela o Balanço Geral de manhã, e eu fazia como correspondente de Piauí todos os dias. E aí ele fez uma proposta, se eu gostaria de vir trabalhar em Salvador. Eu não pensei 2 vezes, eu tinha 18 anos de idade, ia fazer 19. Isso foi no dia 11 de abril, não esqueço, porque dia 18, 7 dias depois, era meu aniversário, e eu
estava em Salvador. Voltei para Piauí, passar o aniversário e já vim definitivo. Então, eu com 18 anos, fazendo 19, ingressei na Rádio Sociedade da Bahia, o que era muito difícil, que só tinha fera, você chegar lá com 18 anos de idade, você era encarado assim, pô, esse cara deve ser muito bom ou tem um padrinho muito forte. Então, me parece que aliou uma coisa com outra. Eu tinha um potencial naquela época que foi considerado também e tinha um patrocínio, né, entre aspas, do Djalma Costalino, que era o diretor da rádio. Mas ele não trouxe, naquela época, todo mundo. Ele trouxe aqueles que ele ouvia e que queria dar qualidade na rádio. Eu agradeço até hoje por isso. E voltando, Márcio, no tempo, comentando sobre isso, da sua época que você entrou na Rádio Sociedade, como é que foi essa receptividade das pessoas profissionais que lá estão? É aquela coisa que você falou, né? Os caras estavam desconfiados. Mas como é que foi na prática lá essa recepção? Bom, minha dificuldade maior era pela juventude. Então você tem aqueles arrobos, aquela coisa assim de querer fazer imediato. Você é muito imediatista. Então eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, sem ter nada. Tinha um tio meu que morava na Baixa da Gama. Fiquei 2 meses com ele, morando aqui. Depois fui para o pensionato. Então essa parte fora da rádio foi difícil no início, mas depois me adaptei muito bem em Salvador. O cara saiu do interior, nunca tinha saído para lugar nenhum. Vim logo para uma capital. E morar sozinho é meio complicado, mas eu consegui superar essa parte tranquilamente. Dentro da rádio, a dificuldade era que eu tinha um diretor muito radical, muito xiita, mas muito preocupado com a rádio. O saudoso Fernando Rocha. Eu tive várias brigas com ele. Mas minha sorte, e a sorte dos demais, é que a gente era um grupo de 4 profissionais praticamente da mesma idade. Um pouco mais velho, um pouco mais tudo assim, 3, 4 anos de idade, de diferença de idade. Então a gente se juntou muito e um cobriu o outro. Então até pra gente tomar a bronca na época, a gente jogava pro outro que não tava e voltava, porque no outro dia ele esquecia daquilo ali. Mas tomamos muitas broncas, muita coisa para aprender e aprendemos. Uma coisa que desses 4, eu, Oswaldo Maia, Carlos Mota e Jailson Trindade. Eram nós 4 que tomava bronca todo dia, dava pena. No corredor, de qualquer jeito. Eu nunca vi tanta coisa. Era responsabilidade. Então você sabia que ia tomar aquela bronca, aquele negócio. Não tinha o que tem hoje, não. Assédio moral, meu Deus do céu. Aqui naquela época hoje dava uma fortuna de indenização, se fosse o caso. Mas era uma coisa muito natural. Não era uma coisa assim de perseguição, nada não. Era pra gente fazer o bem feito. Então eu aprendi muito com isso, mas de resto, o pessoal da rádio adorava a gente. E eu tive muita coisa assim, numa época, numa briga mais feia, foi em 95, por aí, 94. E aí eu falei, agora eu vou sair. Todos, sem distinção, todos, do departamento pessoal, ao porteiro da rádio, ao cara da limpeza, aos meninos do estúdio, todos pediram por mim. Porque sabiam que eu era jovem e acabei estourando na época, o meu diretor, que depois, antes de morrer, inclusive, me pediu um livro de Armando Oliveira. Eu tinha um único livro e dei a ele, em reconhecimento ao que ele fez por mim. Então, naquela época de você briga aqui, briga dali, quase que eu cometo um ato falho de agredir alguém e tal, e fui pra cima. Foi uma loucura dentro da rádio. Mas, graças a Deus, isso foi impedido e logo depois eu continuei na rádio, aí já fui pro esporte também, aí foi que eu comecei no esporte em Salvador. Fiz jornalismo durante 2 anos e depois eu fui pro esporte. Ah, então na rádio de Piauí você também, além de fazer tudo, você não trabalhava com esporte ainda? Trabalhava com esporte também. Lá eu era responsável pelo esporte. Fazia intermunicipal, jogos assim, grandes dos times do Rio, né? Porque não tinha... Ninguém torcia Bahia e Vitória em Piauí naquela época, não. Torcia pro Flamengo e eu era torcedor do Flamengo, pai do meu pai, meus pais, minha família toda flamenguista. Quando eu vim para Salvador é que eu comecei a ver que a Bahia tinha times mais fortes do que os do Sul, né? Na nossa torcida aqui. Não de estrutura, mas de paixão, de fanatismo. Aí eu fiquei louco, assim, pelo futebol da Bahia e trabalhar no futebol para mim era uma grande honra. E eu consegui isso porque tive essa briga no jornalismo. Eu falei assim, rapaz, tá pensando aqui, o cara é bom, a gente tem que colocar no futebol aqui. Então, nesse ponto, eu tive o reconhecimento na época de Nilton Nogueira, de Silva Rocha, de Djalma Costalino, que já estava lá, de toda a equipe, de Marco Aurélio, Magalhães, essas pessoas que me abraçaram e que me colocaram na melhor equipe da Bahia na época. Ô Márcio, como é que foi a sua adaptação aqui em Salvador? Você veio muito jovem, né? 18 anos, é muito jovem. Menino, a cabecinha pequenininha, né? Difícil. Imaturo, imagino. Como é que foi para se adaptar? Xiita, radical, nossa senhora, brigava por tudo. Até hoje, né? Mas eu melhorei muito. Brigava muito, eu era muito radical, eu não perdoava. A notícia eu tinha que apurar, eu tinha que ir pra cima. Você não tinha internet, você não tinha nenhum tipo de rede social. A verdade era a nossa que tinha que apurar a notícia e era cobrado por isso. E a gente tinha dirigentes muito amigos na época, de todos, né? Da imprensa. Então a gente, para dar notícia, o cara chegava pro chefe, ligava, rapaz, ele falou errado e eu provava que não falei errado. Então a adaptação nesse momento foi muito difícil, assim. Mas depois que a gente pega o caminho, eu acho que as coisas fluem naturalmente. E a evolução do próprio futebol é a nossa evolução, né? Então, assim, eu cresci muito no futebol porque eu passei por todas as etapas sem queimar nenhuma delas.
Comecei no futebol, cobrindo federação, fazendo folga de Bahia e Vitória, que eu tinha grandes repórteres, de um lado Silva Rocha, do outro Manuel Messias, consagrados, e eu só fazia folga e fazia bem feito, sabe? Fazia estilo a Globo do Rio, que era um padrão que eu queria seguir, fazia diferente do que eles faziam, porque já era o jeito deles, a tradição deles, eu não podia fazer igual, eu tinha que fazer algo diferente. E recebi muitos elogios e depois até me fixar, assim, na cobertura diária do Bahia. E pessoalmente falando, Márcio, quando você veio para Salvador, como é que foi para você achar um apartamento para alugar, uma convivência, a comida, né, o almoço, sei lá, o jantar, como é que foi isso? Como eu comecei na rádio muito novo, então assim, você vai vendo que há brechas para você crescer. E eu não deixo de ocupar meus espaços, eu sempre ocupei espaço, e naquela época era Carmelito no plantão, eu fazia rádio escuta. Depois eu fiz plantão. Então, nesse período eu morava com meu tio, 60 dias morando na Vasco da Gama com meu tio. Logo depois, eu fui morar num pensionato no Tororó, que hoje é uma casa de automóveis, venda de automóveis usados. Mas ali era um pensionato que vinha muita gente do interior, eu morei 2 ou 3 anos ali, no Tororó. Então, eu ocupava muito meus espaços. Eu chegava na rádio, às vezes, 7 da manhã, fazia com o Armando Oliveira as notícias para ele comentar, no Balanço Geral, ficava a manhã toda fazendo jornalismo, à tarde era o horário do futebol, ia para a federação, voltava e às vezes ainda fazia plantão esportivo. Então, às vezes eu ficava 24 horas na ativa dentro da rádio, às vezes até dormia dentro da rádio. Porque do outro dia de manhã eu tinha que estar lá e eu chegava 1 hora da manhã, porque já julgo em Camaçari eu fazia reportagem. Depois eu fui para Itapuã FM, peguei mais esse espaço. Então eu tinha 4 empregos, ganhava muito bem. A Rádio Sociedade remunerava diferente cada cargo que você tinha. Então eu ganhava mais do que meus chefes na época. Nilton Nogueira, o chefe de esporte, ganhava metade do que eu ganhava. Então eu sempre tive condição assim de lutar, ocupar o espaço e guardar dinheiro. Eu sempre fui muito seguro nas minhas coisas, assim. Eu não chego a ser pão duro, não, mas eu sempre fui econômico, porque eu não sabia o que podia acontecer no outro dia. Eu estava aqui sozinho, nunca pedi um centavo ao meu pai e minha mãe, e eles não sabiam como é que eu estava aqui. E eu também não pedia, tá tudo bem, tá tudo ótimo e tal, porque tinha meu dinheiro. Então dava para pagar tranquilo o pensionato. Almoçava e jantava na rádio, porque tinha cantina lá, eu fazia tudo aquilo. No final do mês eu pagava besteira, porque era tudo incentivado pela empresa. E nesse período foi que eu consegui muita coisa, assim, comprar um apartamento depois aqui na Paralela, apartamento baratinho e tudo. E a gente vai conseguindo galgar cada espaço com aquilo que você consegue ganhar a mais. Porque hoje eu sei que a hora da gente é muito cara. Então, se você desperdiça a hora, no subconsciente, eu devia saber disso, né? Era meu subconsciente, eu não sabia dessa forma. Eu vendia a minha hora muito bem, porque eu ocupava os espaços que alguém estava fazendo. Saiu essa pessoa aqui, você quer acumular? Vou. Mas vai ficar trabalhando 12 horas. Hoje em dia seria impossível isso, né? O cara trabalha 10 horas. Eu nunca reclamei disso. Márcio, rapaz, sua história é massa. Mas sobre a sociedade ainda. O seu melhor amigo na Rádio Sociedade, eu imagino que não era o Djalma que te trouxe, né? Porque ele tinha uma admiração por você. Aliás, tem até hoje o nosso Djalma Costa Lino, a qual manda até um abraço. Certeza que ele vai assistir todo na íntegra. Mas quem era, assim, seu parceirão, seu amigo, de você sair, de você curtir? Pronto. No dia a dia, quando eu cheguei, eram os 4 repórteres. Éramos os 4, né? Eu, Jailson Trindade, Carlos Mota e Oswaldo Maia, no dia a dia. Depois eu fui pro futebol. Então, assim, um ano e meio depois. Aí virou Paulo Germano, que trabalha com a gente até hoje. Esse é a figuraça, um amigo que eu fiz desde, vamos dizer assim, do início da nossa entrada na rádio até hoje. Então, a gente quase adolescente. Tinha saído da adolescência, praticamente, quando eu vim para Salvador. E Germano é a mesma idade minha, deve ser poucos meses mais novo que eu. E eu fiz um grande amigo, que é ele, Paulo Germano. A gente jogava futebol junto, a gente estava no dia a dia junto, eu ia para casa dele, ia para minha casa, e a gente até hoje tem essa parceria, assim, do dia a dia, que a gente guarda para sempre. Uma amizade, assim, que foi criada no dia a dia do trabalho e que passou também além da área profissional. Agora tem aqueles caras, né, que sempre pegam no pé. Graças a Deus, né, Itapuã não tenho nenhum. Graças a Deus, é verdade, não é hipocrisia não. Graças a Deus, todo mundo lá. Como você fala aí, não, porque quando eu comecei todo mundo era por mim, eu vejo isso lá na Itapuã hoje. Aliás, por onde eu passei, graças a Deus, sempre foi assim, né? Agora, Márcio, sempre teve aquele cara, sempre tem aquele rapaz, quando você está começando, que pega no seu pé, que tenta puxar seu tapete, tenta lhe prejudicar. Teve isso com você, né? Olha, eu tive muitos percalços de pessoas. Algumas pegavam no pé pro bem, né? Eu tive pessoas que me cobravam, como o Marco Aurélio, dizia assim, olha, eu quero uma pauta de manhã. Você tem que cumprir minha pauta 100%. E cobrava a pauta 100%. Se faltasse algo, ele cobrava no ar e dizia assim, não trouxe, ele que não trouxe e tal. Então ele me cobrou pro bem. Mas tem episódios assim, de que a briga de terceiros influencia
no nosso dia a dia. Eu era diretor do sindicato, até pela juventude, né? Diretor sindical, uma coisa assim de esquerda, aquele negócio todo, que eu não quero não aconselho a ninguém esse tipo de... Hoje em dia, né? Tô dizendo assim. Na minha época, era até uma questão de moda, aquele negócio todo, e quase que eu vou para o subsolo, porque você não consegue emprego, você não consegue nada disso. E quando eu saí da Rádio Sociedade, eu tinha ainda aquela peste de diretor sindical, porque eu sempre gostei de fazer as coisas bem feitas. E nessa época o sindicato brigava muito com as emissoras e eu estava no meio disso. A gente fez 2 greves, parou no carnaval. Então, assim, eu era muito atuante nesse sentido. Mas eu era um profissional já reconhecido no mercado. E esse mercado poderia fechar as portas para mim. Foi aí que eu resolvi sair do sindicato e pensar mais na minha carreira profissional. Porque tem muita gente que encosta no sindicato. Não estou nem dizendo que naquela época acontecia não, porque todo mundo trabalhava. Pelo menos no meu período assim, de sindicalista, o pessoal trabalhava. Mas eu vejo que muita gente assim, vou segurar o emprego aqui. O cara passa a vida toda, não dá um prego e se aposenta naquela empresa. Então eu não queria isso para mim. Eu queria trabalhar e mostrar trabalho. Eu podia estar hoje encostado no sindicato até hoje, ganhando salário daquela época e não produzir nada da minha vida e ser hoje um repórter desconhecido, um apresentador péssimo e ninguém saber quem eu sou. Mas teve uma figura assim que tentou me prejudicar muito, sabe? Mas se alguém acredita na lei do retorno, aconteceu assim de uma forma tão brilhante, que ele me perseguiu tanto nessa época, que chegou ao ponto de suspender meu contrato da rádio e passar uma versão totalmente diferente para os donos da emissora. Eu fiquei 1 ano sem trabalhar, mas com o meu salário retido, sendo depositado, mas até que um juiz, que hoje é desembargador, que hoje é ministro do TRT, era juiz na época, reconheceu a perseguição e deu uma multa diária, e foi aí que eu consegui comprar um apartamento. Eu digo sempre isso, um carro e um telefone, que naquela época custava uma fortuna. Então, assim, até nesse episódio, as pessoas, ou a pessoa que tentou me perseguir, me fez tanto mal naquela época, que depois virou tudo tão bem, né, rapaz? A gente consegue dar a volta por cima, que é um episódio que eu, assim, nem lembro o que acontece. Eu lembro que você me perguntou agora aqui, se eu passava a entrevista toda, nem tocava nesse assunto. Porque no final ficou tão bom pra mim, que hoje eu até esqueço que a figura existe. Um dia desse até me deram o currículo dele para uma vaga na rádio e eu disse, olha, para mim, aqui, como profissional, não vou discutir. O caráter é 0, então eu não contrataria, sabe? Porque desde aquela época que demonstrou que não mudou de postura. Já perdeu emprego em TV, já perdeu a condição em outras oportunidades e não aprende, continua o mesmo mau caráter de sempre. Márcio, vamos falar um pouco agora sobre alguma coisa mais positiva, né? Eu sei que esse assunto que você toca de boa. Não, sem problema nenhum. Mas vamos falar de coisa positiva. Márcio Martins, você fala de boca cheia que você é torcedor do Bahia. Inclusive eu vi sua entrevista, eu já vi em vários lugares, você na rádio diz, não, porque eu sou sócio do Bahia, você não tem vergonha disso. Entendeu? Então, esse tabu que ainda existe hoje por parte da imprensa menos jovem, assim, você acha que uns não dizem porque não querem? Você acha melhor que o cara segure que não diga mesmo? Por que é que você é tão aberto nesse sentido? Porque eu não tenho nenhum tipo de problema em criticar o Bahia. Não tenho nenhum tipo de problema em elogiar ou criticar o Bahia. Acontece, antes, que quando eu vim para Salvador em 90, eu era flamenguista. E aqui eu me identifiquei muito com a torcida do Bahia, que era uma torcida de massa na época. O Bahia ganhava muito naquela época. Então, assim... Foi? 90. O Bahia tinha sido campeão brasileiro, entendeu? Então, assim... a torcida é maravilhosa, aí você se identifica com aquilo ali. Só que eu nunca fui no estádio torcer pelo Bahia, porque eu sempre estava trabalhando, então eu perdi essa característica, porque eu já saí de Piauí de ônibus com meu pai pelo Itapemirim para torcer pelo Flamengo e eu cobri treino com Sócrates no Flamengo, com Moser, com Zico, tem um autógrafo de Zico. Eu era atuante como torcedor. E quando eu vim para Salvador, eu trabalhava demais, eu trabalhava na torcida, na arquibancada. Então eu era repórter de arquibancada quando eu conheci no futebol. E por incrível que pareça, o único jogo que eu fui para torcer, meu pai tinha que torcer pro Vitória porque era rubro-negro. E eu não disse a ele que eu era Bahia nessa época. Então eu fui para lá, ele de rubro-negro, eu na minha. Vitória e Palmeiras, 94. Que o Palmeiras foi campeão brasileiro, tinha um super time. Então ali eu fui para arquibancada com meu pai e ele torcendo pelo Vitória. 93, né? 93 para 94, não é isso? 93. Vitória tinha Paulo Isidoro, tinha Alex Alves, aquele timaço do Vitória também. E eu era, na cobertura do Vitória, fazia o primeiro jogo do Vitória naquele ano, que Claudinho fez 3 gols em Goiás, eu estava lá cobrindo, porque o Manuel Messias estava na Copa das Confederações, ou eliminatória da Copa. Então eu cobri pela Rádio Cidade o primeiro jogo do Vitória naquele ano. E o Vitória acabou sendo vice-campeão brasileiro. Então o único jogo que eu fui foi esse, assim, na minha história, para torcer. O resto foi de seleção brasileira, em Copa do Mundo ou cobertura, que a gente fica às vezes na arquibancada ou na área reservada à imprensa. E o que é que acontece? Nessa época eu não cobria nem Bahia nem Vitória, e fui
no dia a dia gostando mais do Bahia, cobrindo o Bahia, você se empolga com muita coisa, sabe? Quando você é jovem. E depois você vai vendo a realidade. Então eu via que não era salutar eu fazer como alguns profissionais faziam. Defendia o Bahia de qualquer jeito, o Bahia podia estar errado do jeito que fosse, eles defendiam, e virava uma mácula muito ruim. E eu evitei muito tempo falar que era Bahia abertamente. Quando eu virei sócio do Bahia e cobri o Bahia, é claro que você torce pro time ganhar. É bom porque o grupo fica feliz, é bom porque você fica bem, você tem notícia boa, você tem mais audiência. É importante isso. E eu não via problema nenhum em dizer que eu torcia pro Bahia. Às vezes o torcedor perguntava, cada um da equipe, ninguém dizia, que era Galícia, dizia que era Ipiranga, times que não estavam mais jogando. E eu dizia, não, eu sou Bahia. Os caras, rapaz, você vai se prejudicar. Eu falei, ó, depende. Depende da minha postura no ar. É verdade. Eu não posso dizer, eu sou Bahia e ficar enganando o torcedor. Eu não sou Bahia, não. Eu bato no Bahia, eu quero sou Vitória. Isso é bom? Não sei. Tem gente que vive dessa forma. Eu não consigo. Eu acho que o fato de ser Bahia não me dá o direito de defender o Bahia a qualquer custo. Eu tenho que ser muito honesto comigo. Primeiro, antes de ser Bahia, eu sou Márcio Martins Futebol Clube. Não há dúvida com relação a isso. Entre eu e o Bahia, eu sou mais eu e acabou. Sabe? E não é arrogância, nada, eu gosto mais de mim do que do Bahia. Sim. Então, se tiver que acabar alguém um dia, que acabe o Bahia, não acabe Márcio, sabe? Mas isso não vai acontecer, o Bahia é eterno. Estou colocando assim como se fosse um parâmetro. Então, antes de me prejudicar, eu não vou mentir para que o Bahia seja isso sem ser. Então, eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Eu falo de frente, sou sócio em dia desde 2003 para 2004 e estou até hoje. Márcio, voltando para o rádio, como foi que você iniciou sua carreira como colaborador, né? Você não vai ser chamado de chefe, mas você teve um patamar um pouco mais acima, que você comandou, que você liderou profissionais. Como foi que começou isso? Bom, aí também contingências da vida. Em 96, eu saí, nessa época da suspensão do meu contrato da Rádio Sociedade, e fiquei meio que sem opção, né? Porque as equipes já estavam todas terceirizadas, só tinha a Rádio Sociedade que não era terceirizada. Toda a equipe já era de terceiros. Então você tinha Mário Freitas na Celso, você tinha a Rádio Cultura que não tinha ninguém, e aí tinha um grupo na Cultura com Antônio Tilemon, com J. Lacerda, com Ari Pacheco, e assim a gente integrou esse período. Porque aí entrou Edson Marinho, entrou comigo, ele era operador, eu andava muito com ele, a gente foi. Aí foi saindo, porque não dava dinheiro, o outro foi saindo, ficou eu e Marinho, falei, rapaz, não tem saída, bicho. A gente tem que levar isso aqui. Isso é nosso, não tem jeito, todo mundo saiu. Lacerda foi Fortaleza, Tilemon tinha a vida dele, empresarial. Os outros profissionais não tinha como segurar aquilo. Então a gente tem que segurar a nossa vida, esse aqui. Aí começamos nós dois. Fomos para a Transamérica, não deu certo no primeiro momento, fizemos um contrato ruim com a Transamérica, mas a gente tinha potencial. A gente tinha potencial. E depois, a gente, também por contingência da própria rádio, Marinho foi para uma outra equipe e eu fiquei na Transamérica, montei uma outra equipe, um outro projeto. Aí foi que Zé Eduardo se integrou, por exigência também da estrutura que a gente estava montando, ele já estava dentro da rádio, eu tinha que aproveitar alguém, a rádio aprovou totalmente o nome dele e ele abraçou esse projeto. Que ano foi, Márcio? 2003 aproximadamente, 2001 a 2002, depois em 2003 Eduardo entrou. Sim. Então 2001 e 2002 mais ou menos eu estava com o Edson Marinho nessa época. 2002 para 2003 ele entrou nesse projeto comigo e aí foi que a gente alavancou. Mas eu vendi carro na Transamérica para bancar a equipe, não conseguia cumprir contrato, porque o contrato foi muito mal feito pra gente. Eu fiz um contrato que eu achava que ia vender, se eu na Cultura vendia um patamar, vamos colocar aqui, se eu vendia 100 mil não são números reais, mas hipotéticos, na Cultura, como é que na Transamérica, uma rádio FM, badalada, audiência lá em cima, eu não vou vender 200? Me quebrei, não vendi nem metade do que vendia na Cultura. Já tinha um projeto pronto. E aí a gente conseguiu fazer com a volta do futebol, com a equipe melhor, com o Zé Eduardo na frente, comigo, do meu lado, foi que a gente alavancou, e aí de lá pra cá a gente é primeiro lugar, onde chega, graças a Deus, com a equipe que a gente tem. Então não é Márcio e Zé Eduardo, é a equipe que a gente forma, são os profissionais que a gente consegue hoje agregar, mas respondendo objetivamente, a terceirização foi necessidade de sobrevivência. Entendi. Agora, Márcio, nessa época aí até, da década de 90, eu nem discuto, mas entre 2000 e 2007 para agora, comparando assim as épocas, era melhor o rádio do que é hoje? O rádio era mais absoluto, né? Você jogava solto. Você não tinha outras opções. Quando o Bahia e Vitória caíram para a Série C, e eu bato na madeira aqui que não aconteça mais nunca, a gente só tinha um rádio fazendo futebol. Não tinha TV, não tinha internet, não tinha nada. Bahia e Vitória eram divulgados pelas rádios, pelas emissoras de rádio, pelos programas de rádio, e assim foi a vida toda. Até o advento da rede social, da estruturação melhor dos clubes, das assessorias de imprensa, porque tudo era feito através do rádio. Então você tinha hoje
Você tinha na época o que não tem hoje. Hoje você divide muito mídia. Você divide espaço de mídia, vende espaço de mídia também para muita programação diferente, tanto de rádio, como de TV, de internet, de YouTube, de tudo. Esse programa nosso aqui, por exemplo, é uma opção que você jamais imaginaria ter naquela época. Então a gente jogava muito solto, a gente era mais reconhecido pela torcida. Você chegava no estádio, o cara perguntava a você, porque não tinha como ler no Twitter, não tinha como ler no site, porque não existia isso. Eu sou da época que o rádio era totalmente absoluto. E hoje o rádio faz parte de um contexto. Não é absoluto, mas é uma força muito grande, porque o rádio também se adequou ao momento do advento da internet, da informatização do mundo, né, da globalização. Quando a TV surgiu, o rádio acabou. Não acabou. O rádio ficou mais forte ainda, porque a TV não cobria tudo que o rádio cobria. O imediatismo. Hoje, o rádio passa por um momento de crise, mas eu tenho certeza que está envolvido nessa questão da web, de tudo, e está se modernizando também para continuar. Vocês, Eduardo, né, em 2003, quando você citou aí que vocês se juntaram, claro que não é somente assim, eu me juntei com os Eduardo, deu tudo certo. Existiu alguma coisa nesse período que aconteceu, que foi assim, foi diria que o estopim para decolar. Diferencial. Todo mundo fazia igual. Ninguém colocava no ar o torcedor pelo telefone. Não existia WhatsApp, não tinha nada, só tinha telefone fixo. Nem celular tinha nessa época. Então, o celular estava chegando, assim, chegou depois, uma coisa assim. Aí Zé Eduardo dizia assim, rapaz, a gente vai fazer o que todo mundo está fazendo. Vamos fazer a polêmica aqui. Eu vou entrar, vou deixar a bomba no aqui e vou sair. E você coloca os ouvintes. Pode me esculhambar, pode fazer o que você quiser. Eu quero trazer os caras para cá. E foi engraçado que naquela época a gente entrou num carnaval. Sempre entrava em janeiro para fevereiro, era o carnaval em fevereiro. Aí você, Zé Eduardo, você vai colocar o cara no ar, a gente não pode não ter audiência, o cara não ligar. Zé Eduardo vai ligar. Fazia uma polêmica, às vezes até sem sentido. Ou então, aumentava o tom em algo que era coisa simples. E o torcedor ligava. Mas antes de ligar, a gente fazia tudo isso e na hora... Você tá ao vivo aqui na Transamérica ou na 104, na época? Dá, meu abadá. Entrava o cara pedindo abadá, não tava nem ligado no futebol, queria ganhar prêmio. Mas já sei. Colocava a polêmica e dava o prêmio. Dava o abadá. Não é isso que você quer? Mas vamos participar do programa. Isso foi crescendo de tal forma que Zé Eduardo era criticado por muitos, entendido por outros, mas virou essa polêmica toda naquela época. Então a gente foi ganhando seguidores, entre aspas, do nosso trabalho. Então, onde a gente ia, demorava o quê? Um mês para dizer, vocês estão aqui? Uma campanhazinha de outdoor, uma coisa assim. O resto era a própria rádio que fazia audiência. Então, o diferencial todo foi esse comportamento de Zé Eduardo, aliado a outros comportamentos dos nossos profissionais. Então, você tinha grandes profissionais como Edson Almeida, que comentava. Você tinha grandes repórteres, eu tive Silva Rocha do meu lado, eu tive muitos bons profissionais, você tinha grandes narradores. Então, você também tinha um arsenal, mas o diferencial para mudar isso aí, continuar como até hoje, mas com muitas mudanças, teve um momento de irreverência, que a gente tinha a pessoa fazendo uma plástica diferente, era um operador como é Marquinhos Santiago, que fazia gravações e colocava no ar aquela coisa engraçada. Então o humor fez parte desse período, porque foi exigência da Rede Transamérica, e deu certo. Então a gente conseguiu crescer, alavancar a audiência com vários fatores, mas o primeiro foi colocar o ouvinte no ar ao vivo e discutir com ele, mesmo que ele vindo para xingar, porque não tinha BIM, não tinha nada, e às vezes corta o cara. Eu lembro que uma vez o Jorge Sammartin, essa grande figura, trabalhava com a gente, o cara foi falar de Sammartin pegou um ar no estúdio, passou mal no estúdio, e a gente teve que cortar isso na época, passou um tempo sem colocar o cara, porque o cara quase matou o Jorge Sammartin. O Sammartin é um cara muito sério, né? Para ser criticado da forma que ele foi naquela época, assim, por besteira, por entendimento errado, foi uma loucura. É porque Zé Eduardo não tá nem aí, né? Zé Eduardo, no Twitter, o cara xingou Zé Eduardo todo, Ricardo. Você é isso, você é aquilo e aquilo outro. E você é kkkk. Pronto. O cara xingou ele todo, ele... O J. Azul era nosso repórter de arquibancada, né? Então, toda vez que Jota falava alguma coisa, vai perder, o Jota trabalhando, ele começou a colocar que Jota era pé frio, porque um torcedor disse que Jota era pé frio. J. Azul era figuraça, torcedor do Bahia, todo mundo sabe. E aí Jota começou e tinha um cara, Maurício do Megafone, que figura, bicho. Aí um dia o Maurício já tava todo mundo chamando Jota de pé frio, e ele na arquibancada. Ih, Jota Gelo chegou, Jota isso. Maurício um dia pega o megafone e diz: atenção, Jota Gelo, você é pé frio, tá aqui hoje. Ele parou de falar, pegou o microfone no rádio. Quero agradecer a Márcio, a Zé, muito obrigado a todos vocês, mas me deu. Fui e saiu da rádio. Foi mesmo? Saiu da rádio no ar, ao vivo. Então o Zé Eduardo tinha essa coisa com ele. Depois conversa e tal. Edson Almeida saiu da rádio as 3 vezes. Edson Almeida, tô de férias, 4 meses para voltar. E o convence.
Volto, nego. Mas eu volto se você parar com isso. Vamos almoçar com o Zé Eduardo no bola. Chegou no almoço, fechou tudo, voltou. Não saiu pra lugar nenhum, ficou lá com a gente. Aí no ar, Zé Eduardo, Edson, você voltou, Edson, mas só voltou porque eu dei 4 pneus, uma descarga pro seu carro. Não tinha dado nada. Edson, vou sair de novo. E tá com a gente até hoje. Ô, Márcio, então desde 2003 vocês estão juntos, você e Zé? Sem se separar um dia. E sem brigar um dia. Não tem. A briga não há. Não tem negócio de internamente. Tá com o Zé Eduardo porque contratou, não sei o quê. Esqueça isso. Zé, primeiro que ele dá autonomia 100%, na parte que me cabe. Não se mete. Quando se mete é perguntando o que foi que houve. Nada. Uma figura fantástica para trabalhar. Um cara que deixa à vontade e o que tem que cobrar, a gente cobra no dia a dia e não tem dor de cabeça. Nunca nos separamos um dia. E além disso, Márcio, de vocês dois estarem juntos esse tempo todo, existe algum profissional, você falou do Edson Almeida, que está lá desde 2003, nos Galácticos, desde 2003? Germano está com a gente também. Marquinho veio da 104. Praticamente todos têm muito tempo, né? Vocês são os mais jovens aí. Você, Dito, que chegou agora, mas já está no dia a dia também, muito tempo já trabalhando, mesmo em outra emissora com a gente. Mas nossa equipe é antiga. Quase todos os profissionais, assim, a gente tem uma... Calheiros? Veio também, desde a 104. A gente trouxe muita gente pra cá. Não sei precisar, assim, narradores. O Djalma já vem há algum tempo, depois que saiu do Salvador. Ivanildo, muito tempo, desde que saiu da Metrópole. E Marlos é o mais jovem. Comentarista, a gente tem Manuel, que já veio um dos mais novos, né? Então você tem Dito, que é o recente, e Edson, que é desde que a gente começou. Mas nossa equipe tem sido, a base tem sido essa. Pouca gente sabe. Outra coisa, Anderson, a gente não é uma coisa assim, nós nunca demitimos ninguém, assim. Vai sair por nada. Todos saíram ou porque foram para outro projeto fora do rádio, ou porque foram para um projeto melhor dentro do rádio. Graças a Deus, isso é muito bom. É, muito bom, Márcio. Agora, eu pergunto a você, você tem muito tempo de rádio, mais 30 anos de rádio? 87. É, tempo, velho. 32, né? É. 32. Não enjoa, não? Não, eu me motivo a cada dia. E nesse período todo, chegou um momento, eu fazia, na época, cobertura da federação, e naquela época eu podia defender, ser um defensor dativo quem estivesse no tribunal. Como eu cobria todas as sessões e normalmente não ia ninguém no advogado, todos aqueles processos de jogador da base, que não ia advogado, não ia nada, às vezes nem Bahia Vitória mandava advogado, eu defendia. Porque tinha que ter alguém para defender, senão não tinha julgamento. E aquilo me chamou a atenção, eu gostava muito daquilo, comecei a estudar aquilo e de repente eu falei, bom, eu fiz 36 anos, 37, falei, vou estudar. Aí a Faculdade Baiana de Direito colocou um comercial na rádio. Eu ouvi, falei, vou fazer esse vestibular. Fiz, passei. Terminei o curso, passei no AB até antes de me formar, até antes de pegar o diploma, um semestre antes. Tenho um escritório de advocacia, mas o rádio tem em primeiro lugar. Você não me vê em audiência, não vê nada, porque eu faço muito mais aquilo que eu gosto, que é o rádio, do que a advocacia. Apesar de gostar também desse mundo da advocacia, que é fantástico. Mas tem pessoas competentes no escritório que cuidam mais do que eu dessa parte, mas eu tenho certeza que o rádio me motiva a cada dia. Cada dia que eu tenho notícia diferente, cada dia que eu vejo um comportamento diferente, cada dia que eu vou trabalhar e gosto de fazer isso, às vezes eu vou fazer ponta na rádio, mas estou lá, sabe? Então hoje a tecnologia ajuda muito, eu faço de casa os programas às vezes, os jogos, então isso me motiva a cada dia. Eu acho que eu vou envelhecer e até o dia que eu puder falar, eu vou continuar no rádio. E eu não acho estranho, mas porque eu vou fazer 8 anos de rádio, parece que eu comecei no ano passado. Parece que ainda vai começar, né? Ainda dá um friozinho na barriga algumas coisas. É verdade. Passou muito rápido assim e eu quero mais. Eu entendo o que você diz, de não ter enjoado, de se motivar. Agora, como é pra você, Márcio, vir de uma época muito diferente, né? E ter que se atualizando, porque eu acho que mudou demais, assim, década de 80, de 90, o início dos anos 2000, agora, tudo mudou muito rápido. Como foi pra você se atualizar, Márcio? É porque eu continuei, não parei. Então, se você vai continuando, você vai evoluindo com o tempo. Você vai se adequando com as coisas. É muito mais difícil hoje cobrir o clube, entre aspas, na raiz, do que na minha época. Na minha época eu era a raiz, eu era a matéria-prima da notícia. Hoje não, hoje você cobre. As notícias chegam mais fáceis, mas são as notícias que os dirigentes querem que cheguem. Na maioria das vezes. Claro que você tem fonte, você tem as notícias que saem de lá. Mas é muito mais fabricada hoje do que antigamente. Antigamente eu tinha notícia de entrevistar o cara aqui, esperava outro repórter sair, ficava, não, vou fazer alguma coisa aqui. Mentira, porque eu estava com a matéria pronta, não queria que o outro cara soubesse. Esperava ele ir embora, chamava o jogador e fazia entrevista sozinho, exclusivo. Hoje você não faz, você escolhe 1 ou 2 jogadores, dependendo do clube, para você entrevistar e fazer uma coletiva com uma pergunta só. Então, para mim, isso perde... Eu perdi o tesão de cobrir clube de futebol, também por isso. Mas o poder do rádio de evoluindo,
Acho que as coisas evoluem para o torcedor para melhor, né? Porque o torcedor hoje consome muito mais notícia, mas também ele é notícia. Hoje qualquer um tem um celular que filma alguém, que tira uma foto e que faz a notícia chegar até você. Então esse método que eu faço hoje, por exemplo, no meu programa na Transamérica e na Itapuã também, de ter o WhatsApp ali, o que tem de notícia, o que tem de fato ali, que você pega do torcedor, é um arsenal, que isso é muito bom. Então eu acho assim, como um diretor de futebol, o cara para no tempo e volta 10 anos depois. Parece que ele está no mundo das trevas ainda. No rádio pode ser a mesma coisa, na comunicação. Se eu paro no tempo, vou fazer o direito e não continuo no rádio, porque nesse período que eu fiz a Faculdade Baiana de Direito, eu tinha TV Aratu, eu fiz Record, fiz TV. Então eu não parei hora nenhuma. Então eu vi a evolução de tudo isso. E a gente vai no dia a dia colocando isso na nossa rotina, na nossa vida. Então não me atrapalhou em nada. Hoje eu consigo admitir a cobertura que você faz diferente da minha. Certo? Muitos pontos muito mais eficiente, mas em muitos pontos deficiente a notícia que chega porque você não tem como apurar lá na fonte, porque você não tem nem como entrar no clube. Vem aqui filmar 15 minutos do treino. Eu não perdi meu tempo para ir lá. Ou faço completo ou não faço. Era assim. Márcio, me veio na cabeça agora aqui, eu era guri, rapaz, e você fez um programa esportivo, acho que foi na TV Aratu, na TV mesmo, TV, você apresentava esse programa. E o Chiquinho, eu acho, até ficava te imitando depois, brincando. Por que você não deu certo na TV, Márcio? Não ficou mais tempo? Bom, primeiro que a TV na Bahia não faz hoje como tem alguns programas diários. Na minha época tinha no Campo do 4. Primeiro foi a Record, né? Que fez um programa, era eu e Silmara Miranda, que hoje mora no Sul e tal. Que era loira do Tchan, lembra? Eu fazia programa com ela. A gente fazia um programa muito bom, 6 horas e tal, mas a audiência de TV, eles mostram estatisticamente que é melhor você fazer quadros dentro do programa que dá audiência, tipo de Zé Eduardo, que é líder de audiência, ele colocar pílulas de futebol. Rende muito mais do que um programa só de futebol. Parece que o torcedor não consome isso. Mas hoje a Band tem um programa muito bom, não sei quais são os números da audiência, mas tem um programa fixo. No Campo do 4 era esse programa fixo, acabou o programa, acabou a programação por conta da estatística. Então, assim, eu fiz durante o tempo que a gente pôde fazer, durante o tempo que tinha na ativa, mas a TV também não é algo que eu goste tanto como eu gosto do rádio. Porque no rádio eu vou aqui, como eu vim hoje aqui, falei, rapaz, não fiz a barba hoje aqui, mas vou aparecer na televisão, eu achava que era rádio e tal, e vim. Na TV não, todo dia tem que fazer a barba, todo dia tem que trocar roupa, não pode repetir. Essas coisas me incomodavam, porque eu sou um cara que visto qualquer coisa, ando de barba uma semana, depois eu faço um dia que tem algum compromisso, alguma coisa assim, e a TV lhe toma muito esse tempo de cuidar de você próprio. Deixa você mais vaidoso, mais preocupado com o número de ibope. E no rádio eu acho que é mais espontâneo. Chego lá, deito, coloco a perna em cima da cadeira, uma coisa assim, faço o programa aqui. Chama aí, eu pego o microfone e já falo. Joga um baralhozinho. Acabou, joga um buraco, o negócio pronto. Tá beleza? Ficou ouvindo o cara aqui, olhando pra cima. Faço um escândalo. Então, eu gosto muito mais do rádio. Claro que a TV lhe dá um suporte maior quando eu precisei disso. Então, claro que o nome que a gente vai fazendo é no dia a dia. E eu acho que a TV me ajudou muito nesse sentido também. Como era a sua relação, Márcio, com uma pessoa que eu acredito que lhe ajudou muito quando você era setorista do Bahia, chamada Paulo Maracajá, o presidente, né? Você conta muitas histórias, até imita ele. Maracajá é figura. E até imita ele. Como era essa sua relação com ele, Márcio? Olha, quando eu cheguei em Salvador, Maracajá sempre foi aquele dirigente que olhava o repórter novo e ele gostava dos que já estavam lá. Fui fazer uma cobertura de um dos eventos do Bahia, nessas assembleias que o Bahia tinha, e Maracajá disse, você é de onde? Ele falou assim, você é de onde, meu irmão? Aí, Rádio Cidade, peraí, Nogueira, tem um repórter aqui, ele é de lá? Aí Nogueira, trate ele bem aí. Silva Rocha, tá aqui o cara, hein? Vai lhe substituir. Aí Silva Rocha, nada, é meu amigo. Era assim. E Maracajá sempre gostava dele dar notícia, sabe? Porque ele não gostava de que pessoas dassem a notícia meio equivocada para sair do jeito que ele deu, do jeito que ele queria que fosse. Então ele fazia a notícia e dava. Sempre foi atuante nesse sentido. E nesse período todo eu nunca peguei Maracajá numa mentira, assim. E a gente foi nesse tratamento, muitas coisas aconteceram na época do Bahia e tudo. Maracajá saiu para o Tribunal de Contas, mas ainda continuava ajudando o Bahia, aquele negócio todo e tal. Então Maracajá fez uma amizade muito grande assim com o pessoal da imprensa e comigo não era diferente. Mas eu tinha algo especial com ele, que a gente convivia junto em algumas viagens, por exemplo, que o Bahia fazia, que a gente ia para o estádio, ele sempre me dava notícia antes. Ele sabia que eu tinha mais audiência, a rádio tinha mais audiência naquela época, então ele usava muito esse canal. Ele sabia, por exemplo, que eu apurava bem a notícia. Então ele me dava muita coisa no dia a dia. E eu era grato por isso também.
Então, assim, as coisas que eu fazia para criticá-lo, ele não gostava, mas falava no mesmo dia e tal. Não é assim, é assado, mas ele, com os erros dele, foram muito menores do que os acertos, que foram muitos, campeão brasileiro e tudo mais. Mas quando o Bahia chegou numa fase de que ele já não era mais o presidente, eu acho que ele errou muito em colocar pessoas que ele pudesse estar ali do lado e que aceitasse aquela condição dele. Mas mesmo assim, nessa época, eu ainda tinha muita amizade com o Maracajá. Tanto é que depois de tudo isso, ele virou, entre aspas, comentarista da nossa equipe, que eu levei para lá, para que a gente pudesse ter ainda essa relação de torcedor com ele, porque ele tem muita história para contar. E Maracajá me ajudou muito na parte jornalística, porque me dava todas as notícias que pudesse, assim, que acontecer. Eu sempre dava primeiro, eu sempre estava lá, e ele, com certeza, contribuiu muito para isso. Mas não foi só Maracajá. Na Federação Bahia de Futebol, quando eu cobri, eu tive a mesma relação com o Marcos Andrade. Foi um grande presidente da federação, ficou um tempo, e todas as notícias que eu dava da federação eram diferentes. Porque, sem demérito nenhum aos repórteres que cobriam a federação, eles davam um papel que passavam para eles, escala de arbitragem e tudo mais. Não, eu queria notícia do clube. Então o Bahia deu entrada na regularização do jogador, não tinha bid nessa época. Aí eu dizia, o jogador está regularizado ou não está? Eu falava pro torcedor do Bahia do Vitória, porque eu sabia que a federação não tinha audiência. Notícia da federação é cartório. Sim. Então eu dava notícia do clube. Então o cara gostava porque eu dava ali notícia que interessava a federação. A federação ficava... Então eu sempre fui assim, sempre busquei minhas fontes, dar a notícia que mais interessava ao ouvinte. Então eu fui sempre nesse perfil. E Maracajá foi muito importante nessa época, porque ele tinha notícia, ele tinha tudo. Tudo passava por ele. E ele não... Se eu perguntasse, às vezes não queria dar notícia, ficava na dele, eu fazia uma lista. Contratou não sei quem? Tenho que falar. Porque senão o cara vem e vai dizer que eu não falei. Então eu sabia tirar dele. Sabia tirar a notícia no momento certo e ele fazia questão de divulgar isso. O Márcio Dito Lopes contou uma história de que você trabalhava na Cultura e ele na Excelsior. Onde o Paulo Maracajá, ele descobriu que o Bahia estava contratando o Japinha. Você lembra dessa lateral. História? Lateral direito Japinha. Ele contou aqui. E aí, Paulo Maracajá ligou para ele. Dito, não dê não, pelo amor de Deus, não fale, senão o preço vai subir do cara e tal. Passou 10 minutos, você deu na Cultura a informação. Aí ele, pô, Maracajá, qual é o caso? Pô, o Márcio acabou de dar a informação lá na Cultura, você falou que não era para eu dar, ele deu lá. Aí ele, poxa, rapaz, não é possível. Agora eu pergunto a sua versão. O que foi que aconteceu naquele dia que você descobriu essa informação do Japinha e deu o furo de reportagem que a gente chama, Márcio? E a gente tinha programa memorário, assim. Eu não lembro exatamente da questão em si do Japinha, mas fato como esse acontecia sempre. Às vezes eu tinha notícia, ele não tinha, às vezes ele tinha, eu não tinha, então era quem desse primeiro. Nesse episódio de Japinha, eu não lembro se foi Maracajá quem deu, se foi um Petrônio, se foi um diretor, alguém nesse sentido. Assim, eu e Dito, nós tivemos, assim, um momento de estresse, não vou dizer de briga, porque Dito sempre foi meu amigo, eu sempre fui amigo dele. Dito é um cara sensacional, uma figura humana maravilhosa. E por causa de Arthurzinho, né? Então, eu tava brigando com o Arthurzinho, o Dito era muito amigo de Arthurzinho, amigo dos amigos e tudo, e aí a gente teve um estresse, mas não foi exatamente por causa de Japinha, não, mas esses episódios aconteciam sempre. Isso foi em 2007 já, o de Japinha, salvo engano, foi 2000. Por aí, então assim, é muito tempo, eu não me lembro de pormenores do caso de Japinha, mas teve tanta coisa nesse sentido. Teve um de Odivan que vem, não vem, eu falei que não viria mais, o cara tava contratado, não veio mais, uma coisa nesse sentido assim. Então assim, tinha muitos esses contratempos, mas a gente andava junto, a gente viajava junto. Então de um tempo pra cá, era eu, Dito e os outros repórteres e tudo, mas a gente andava junto, comprava as coisas, vamos pra feira junto. Qualquer cidade que a gente chegava, a gente andava junto, ia pro barzinho junto, dormia no hotel no mesmo quarto, apesar de ser rádio diferente. Então a gente nunca teve essa preocupação, não. Isso acontecia. Mas assim, pormenores dessa questão do Japinha, assim, uma coisa ou outra que não foi tão relevante assim para um desentendimento ou coisa nesse sentido, mas eram fatos que aconteciam mesmo. Você lembrou agora aí desse episódio do Arthurzinho, né, de 2007? Ele contou aqui também. Foi mesmo? De você xingou ele todo no ar. Falou que você xingou ele tudo. Foi não, Ricardo? Tudo que é não. Me mandou tomar naquele lugar. E falou que não se, isso e aquilo. Há controvérsia. Que história é essa, rapaz? Alguma coisa aconteceu nesse sentido que o Arthurzinho me desmentiu na rádio dele, uma coisa nesse sentido assim. E como o Dito era amigo dele, Dito aí deu a versão do Arthurzinho e tal. E eu não podia falar lá, eu tinha que falar cá na minha rádio. Então a gente teve um estresse, um momento de estresse mesmo. E a gente era junto nessa época. Então a gente passou assim uns 15 dias sem um dar bom dia pro outro, mas depois voltou ao normal. E hoje, Márcio, vocês trabalham juntos, né? Ah, grande amigo. Você que passou muito tempo com o Simval Vieira na Arena Transamérica. Também. E depois que o Simval foi pro Vitória, entrou o Dito Lopes. Então, já trazendo essa história para cá, chegando agora para o período, né, mais recente, como é essa sua parceria com o Dito Lopes na Arena Transamérica, Márcio? Quando o Simval decidiu ir pro Vitória, foi na eleição, eu comecei a buscar perfis parecidos com o de Simval.
Eu digo perfis assim, de comentarista, né? Porque Simval é um cara desenrolado, você deixava aqui, ele fazia o programa, mas é um cara altamente disciplinado naquilo ali. Vamos fazer assim? Vamos e tal. Aí surgiram nomes, eu fui buscar alguns nomes. Talvez o Didito tenha sido um dos primeiros, mas assim, para eu chegar nele, eu fui verificando vários nomes. Que era um cara... eu não estava contratando um funcionário, eu estava contratando um parceiro, um sócio. E é assim que a gente trabalha hoje, como sócios. E eu falei, bom, eu quero um cara que vai trabalhar do meu lado, não é para mim. O contrato da rádio é com a minha empresa, mas eu vou ter um cara que eu vou dividir tudo, inclusive dinheiro. Sim. Não tem negócio de pagar ele, não, eu vou dividir tudo. É assim que eu quero que o negócio funcione. E eu preciso de alguém que tenha o mesmo perfil que eu, mas com a autonomia dele. E aí eu fui conversar com o Dito. De primeiro ele aceitou, não queria nem saber quanto era, o que rendia, nada, e veio naquele momento. Quando foi pro ar, eu não sabia que ia ser uma sintonia tão grande. Com Simval era uma sintonia boa, com Dito é muito maior. Porque Dito já tem muito tempo no ramo, não era comentarista, então comentarista às vezes se alonga, Simval se alongava, Simval saía para fumar, essas coisinhas que no ar você não sente, mas fora do ar tinha sintonia. Mas a gente faz um programa desse aqui com o Simval, eu tive que amarrar o microfone nele com fio, para ele não sair no meio do programa para ir fumar ali fora. Porque se eu desse sem fio a ele, peraí, não sei o que, parar o programa. Então assim, eu falei, pô, eu preciso de um cara como o Simval, que tem esse relacionamento. E Dito veio, e no ar é muito competente, como o Simval também era, mas a gente combinou de tal forma que eu só faço olhar, ele já sabe o tempo de parar, ele já sabe o que é que ele vai comentar, quanto tempo tem que comentar e os assuntos que a gente vai tratar naquele dia. Eu chego na rádio com 1h30, às vezes 2 horas de antecedência, normalmente, para fazer minha pauta do programa. Eu aprendi isso com o Marco Aurélio, eu tenho que fazer pauta, eu levo o programa na pauta. É claro que o que ocorrer no ar, a gente vai levar também, porque pode surgir uma notícia ou outra, mas eu acho que a sintonia foi acima do que eu esperava. Ô, Márcio, em 2016, eu tava na CBN, né? Aí eu fui, a rádio CBN, ela acabou. Eu tava desempregado e tinha uma viagem para Fortaleza. Aí eu, rapaz, vou viajar, não vou curtir minha vida, não vou morrer não. Eu tô lá em Fortaleza, desempregado, tava de boa, né? Não é possível que esse janeiro não rola nada. Márcio Martins mandou uma mensagem. Anderson, boa tarde, tudo bem? Nunca esqueço, nunca vou esquecer minha vida. Você tem interesse em cobrir o Vitória aqui em Itapuã? Eu falei, se eu tenho interesse, Márcio, você tem que me falar, Anderson, venha trabalhar aqui, meu amigo, vem agora. E eu queria saber assim, eu nunca lhe perguntei isso, como foi que você chegou ao meu nome? Porque, Márcio, em 2016 eu tinha 23 anos, fiz 24 em janeiro, muito novo, e saiu Silva Rocha do Vitória, então era uma responsabilidade muito grande, né? Então tinham outros nomes no mercado. Como foi que o Márcio Martins chegou ao meu nome para cobrir o Vitória na equipe dos Galácticos? Bom, primeiro que quando o Silva Rocha me falou que não continuaria, foi no final de novembro, início de dezembro. Ele ia para um projeto novo, que ele ia ser sócio do negócio, e eu disse, olha, eu vou perder um grande repórter de história no Vitória, mas eu vou ter que inventar alguém novo, alguém que tenha um perfil e a linguagem que eu quero. A gente já tinha o Nilson Luiz, que também era jovem, não só na idade, mas no rádio, tinha pouco tempo de rádio, eu ouvi e trouxe para cá. Zé Eduardo não conhecia, ninguém conhecia. Conhecia assim do meio, de onde ele trabalhava. E eu trouxe a linguagem que eu queria. No seu caso, eu já tinha ele ouvido muitas vezes. Não só na CBN, mas também no dia a dia, de conversa, de saber que você é interessado e que cobrir Vitória seria fácil para você. É claro que uma coisa ou outra, um ajuste, a gente ia fazer durante a programação. Quando eu fui contratar o Dito, falar com ele pra gente fazer um negócio junto, eu já joguei seu nome no pacote. Falei, eu quero o Anderson também. O que é que você acha? Ele, perfeito e tal, e deu as referências que a gente já sabia. Quando eu fui para falar com você, eu já tinha falado com o Zé Eduardo. Eduardo, eu acho que a gente tem que trazer alguém fora de qualquer contexto do que está aí. Vamos colocar assim, sem vícios. Sim. De rádio, de outras coisas. Não é vício ruim, não. Gente que já está acostumada a trabalhar daquela forma e que não vai se adaptar ao que a gente quer. Sim. E o nome é Anderson Matos. Ele fez, tá fechado, pode trazer. Ele nem me conhecia. Não, né? Que nada, não sabia quem era, não, mas assim. Mas ele, assim, pode ter ouvido, ele ouve muito rádio. Aí ele disse, perfil é esse aí. Quando eu trouxe o Guto Alves disse assim, rapaz, o menino é bom. Vamos aproveitar esse menino e outras coisas aí e tal. Eu falei, calma, Guto, deixa ele se adaptar aqui primeiro que a gente vai levar. Então foi assim que a gente veio e você foi receptivo à proposta e a gente fechou isso rapidinho. Mas veja que a gente está aí há muito tempo. A gente trouxe o Rafael Machado, que tem o mesmo perfil. Eu gostava na época muito do Bruno Queiroz, eu achava que um dia ele ia cobrir Bahia pra gente, sabe? Quando eu saísse do Bahia, mas eu tinha o Nilson na frente, não colocando, já estava na minha equipe, então eu ia trazer um cara
apesar de ser muito bom. Meritocracia, né? Então eu tinha que dar chance a quem tá aqui comigo. Sempre foi assim. Então, assim, esse perfil de vocês me agrada muito. Esse perfil de jovem, arrojado, sério e que gosta de desafio. Então, que não tem medo de trabalho. Porque quando eu cheguei aqui, antes tinha muitos espaços em branco porque as pessoas não gostavam de trabalhar. Não estou dizendo rádio, não. As pessoas não gostavam. Queria cumprir as 6 horas e ir embora, bater cartão. Eu nunca bati cartão em minha vida, assim. Porque eu não tinha... Se fosse pagar hora extra, eu estava milionário. Porque eu trabalhava 24 horas, às vezes. Então, eu sempre ocupei espaço. E você tem esse perfil. Você pega o projeto, você pega outro, você vem. Você quer crescer na vida. Então, é importante pra gente uma parceria com alguém que tem esse perfil. E esse perfil tem sido de sucesso. Quando você chegou na rádio, algumas pessoas ligaram, você acha que esse aí vai cobrir esse lugar de Silva Rocha? Eu falei, ele vai ter que cobrir. É o que ele tem que fazer. O resto é com ele, não é mais comigo. Você hoje dá show, com certeza. Graças a Deus. Márcio, chegando ao final do nosso bate-papo aqui. Já? Passou rápido pra caramba, né? Eu quero saber de você, Márcio, assim, como é pra você esse dia a dia com a equipe dos Galácticos, né? Esse é um quadro Prazer, Sou Galáctico, e você conta toda a sua história. E agora, como o nosso parceiro e colaborador, como é que é pra você, Márcio, estar nesse dia a dia com o pessoal? Dificilmente você tem... Aliás, a gente não tem discussão, né? Não precisa nem de reunião, porque a gente se entende, né? A discussão é no ar mesmo. Se eu achar que não deve ser daquela forma, não é, e o de lá vem pra cá e assim acontece. Agora, peraí, Márcio, antes de eu fazer essa última pergunta, eu quero entender, assim, porque você é muito, muito arrojado. Você às vezes é até agressivo, né, com o ouvinte. E o cara que tá vendo, ele também percebe isso, né? Muita gente fala assim, pô, Anderson, Márcio, é isso mesmo? Eu falei, não é nada disso, para aquilo... É o que eu imagino, né? Assim, é um personagem que a gente precisa levar. Eu no ar sou um personagem. Eu não sou aquilo ali. No ar, fora do ar eu sou manso, calmo, tranquilo, não sei o quê, mas no ar é um personagem ali, eu me transformo. E o Márcio Martins, né? Esse jeito mais arrojado, às vezes mais agressivo, que o cara fala alguma coisinha, você já vai por cima dele. Como é isso, mano? Eu tenho dito assim, eu tô chegando à idade, tenho 48 anos de idade. Mas tem coisas que realmente me tiram do sério, sabe? Eu não consigo admitir que alguém não goste de mim, não goste da nossa equipe, mas ouve e releva, ou não gosta de Nico, não quer ouvir, mas eu não posso admitir que alguém ouça o programa, faça parte daquilo ali e venha com falta de educação para esculhambar aquele momento, sabe? Falar de você, da sua integridade, da sua condição humana, não como profissional até. Então, assim, tem muita gente que é espaçosa. E eu faço questão de deixar claro, eu não quero, não desejo, não é arrogância, não é prepotência, não é nada. Eu quero que me ouça aqueles que gostam do trabalho. Ou que tenha algo que não goste, mas que ele possa querer consertar. Sabe? Muita gente fala, bicho, tem que ser assim mesmo, faça isso. Mas eu sei que às vezes eu pego pesado demais. Sei disso. Às vezes eu vou além do que era para ser feito. Verdade. Mas já fiz, está feito. Não tem para onde correr mais, né? Então, assim, tenho relevado muita coisa, mas tem coisa que eu não consigo. Sinceramente, não consigo. Então, assim, se eu fosse fazer um programa político, ou ouvir um programa político, eu não ouço quem é esquerdopata ou bolsominion, sabe? Nem tanto, nem tão pouco. Se você tem a sua preferência partidária ou clubística, falando do nosso futebol, que no ar você seja pelo menos imparcial, sabe? Eu não consigo admitir que o cara está apresentando um programa de TV que seja radicalmente contra o governo, a favor do governo, a ponto de não enxergar nada de bom em lugar nenhum. No futebol tem sido assim. Então, torcedor é muito mais do que qualquer apresentador. Então, se o torcedor é apaixonado, é louco, ele às vezes perde estribeira e vem pra cima de você. Se você critica o Bahia hoje porque tem 6 jogos que não ganham, ou que tá em campanha ruim, ou Vitória que tá na situação de rebaixamento, e ele começa a ganhar, tudo que você falou naquela época que era ruim, ele disse, você esculhambava o Vitória agora. Mas eu esculhambava no momento que era pra esculhambar, sabe? E tem torcedor que não consegue respeitar esse limite. Ele interfere e muito naquele dia no que você está fazendo. E eu digo sempre, não precisa me ouvir. Essa semana mesmo aconteceu. O cara ligou para lá e disse, você só fala M. Pode falar aqui não, né? Pode. Você só fala merda. Falou com o dito do lado. Eu falei, não ouça. Aí ele disse, é assim que você trata seus ouvintes? Vou divulgar em outras rádios. Eu falei, não precisa. Eu mesmo vou divulgar. E contei o caso que ele fez. E no áudio disse assim, ele me chamou, acabou de me chamar de cavalo. Fosse na TV eu mostrava. Respondo também ao vivo. Um cavalo que sabe bloquear. Tchau. Adeus. Ok, acabou, não preciso conviver com essas pessoas, sabe? Do nada o cara, você fala merda, pô. Sabe? Eu sou obrigado a conviver com isso, pô. Eu tenho uma vida fora dali. Então o cara não me conhece da minha vida.
eu não consigo conviver com esse tipo de situação. Infelizmente, tem gente que convive maravilhosamente. Você é um deles. O cara fala, você é meu amigo, não é assim e tal. Eu não tenho esse perfil. Infelizmente para alguns, infelizmente para outros. Então, é por isso que às vezes as pessoas me taxam até de arrogante, prepotente, mas saiba que é coisa isolada. É uma coisa ou outra assim que acontece que eu não vou aceitar desaforo e ficar calado. Não consigo. As pessoas que estão mais próximas de mim sabem, não faça isso não. Pelo amor de Deus, para. Não sei o quê. É direto isso. As pessoas estão comigo convivendo. Sabe que eu sou assim. Eu sou intempestivo. E às vezes não tá nem no ar. Eu tô em casa, pego uma mensagem do cara aqui, escrevo... dou uma porrada e acabou. E bloqueio, sabe? Não tem jeito. Márcio Martins, muito bom conhecer mais da sua história, né? Várias coisas que você terminou contando aqui eu não sabia, embora a gente já tenha mais de 2 anos de convivência. Mas eu queria que você deixasse assim, eu sempre gosto de que o entrevistado, ele deixe uma mensagem, né? Para o internauta que está assistindo, o cara que é nosso fã, que é nosso ouvinte, que é nosso amigo, do que é ser galáctico. Olha, é ter a companhia do torcedor, do ouvinte, do internauta, do cara que é leitor do site, que todo um grupo que está aqui interligado, e saber que essa referência nos faz muito bem, sabe? Quando a gente pega o Ibope há mais de 12 anos em primeiro lugar, sem perder um mês sequer, a gente tem a certeza que está fazendo certo. Erros vão acontecer? Vão. Mas estar no meio de equipe, que você tem a confiança de cada um dos profissionais que estão com a gente, a boa vontade de fazer. Às vezes você tem algo assim, às vezes acontece como aconteceu esses dias, né, amigão? De madrugada tem que checar a notícia, não é verdadeiro, mas todo mundo está ali empenhado. Quando você coloca uma coisa no grupo aqui, é para apurar, para levar o melhor para você. E esse reconhecimento vem, isso é algo que não tem preço. Semana eu mostrei a Dito, o cidadão ali no Garcia, parou meu carro, estava com o vidro, fumei, ele mandou baixar o vidro para tirar uma foto comigo. Ou seja, isso é respeito, não é dizer, o cara sou fã e ficar no rádio, não. A gente hoje é reconhecido pelo que a gente faz, pelo que a gente fez na vida toda. Ninguém leva da vida o que não fez de bem feito. Leva o que fez de bem feito. O que eu puder fazer para fazer certo, para fazer correto, e às vezes a gente não faz, eu quero fazer. Então, ser da equipe, estar nessa equipe em ascensão, é não deixar a bola cair, sabe? Para que eu tenha do outro lado o respaldo de quem está nos ouvindo. É importante você saber que do outro lado tem alguém que gosta do seu trabalho, que respeita e que até supervaloriza esse trabalho. Isso, para mim, é a recompensa maior do que qualquer dinheiro possa pagar. Márcio Martins Barbosa foi o nosso entrevistado de hoje, aquele que você conheceu um pouquinho da história. Você conheceu 2% de tudo que é o Márcio Martins, porque se a gente fosse conversar aqui, daria mais de 48 horas com certeza. Então, Márcio, muito obrigado por ter aceitado vir. Você que é um cara que eu admiro muito, sabe disso. Sempre admirei, sempre fui muito seu fã. Lhe ouço desde que eu sou menino. Não é que você seja velho, não. Eu que sou novo demais, viu, Márcio? Fique tranquilo. Mas, obrigado. E para você, internauta, curta aqui a nossa página. Também clica no sininho, porque os próximos vídeos, quando saírem, e o Ricardo tiver a boa vontade que ele tem de postar, você já vai receber logo a notificação e vai ter aí o seu vídeo, beleza? Começamos com o Márcio hoje e mais brevemente possível começaremos com todo o restante da equipe. Valeu, Márcio. Obrigado, internauta, e até a próxima.